Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças ao Senhor, nós estamos chegando a mais um fim de ano. E essas datas, talvez, se puder aumentar um pouquinho aqui, Esdras. E essas datas nos sempre faz pensar o que nós fizemos durante o ano, onde que nós empregamos toda a nossa força, no que nós corremos atrás. E muitas vezes nós até se envergonhamos porque corremos atrás só das nossas coisas, daquilo que nós achamos necessário. E muitas vezes, por não alcançar aquilo que nós particularmente achamos necessário, nós nos frustramos e às vezes chegamos no final de ano tristes e angustiados. Mas realmente nós que somos o povo de Deus precisamos ter outra mentalidade. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós observarmos a vida do Senhor Jesus, você vai ver que o foco da sua vida era somente fazer a vontade do Pai. E realmente, para que nós possamos ter um chamado eficiente, ou tornar a nossa vida eficiente, nós precisamos considerar aquilo que nós temos ganhado de Cristo. Segundo Efésios capítulo 1, verso 3, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é verdade? Segundo Pedro capítulo 1, verso 3, também diz, visto que pelo seu divino poder, Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, nós somos os mais bem-aventurados. O nosso chamado, ele não é um chamado incapaz, mas o Senhor nos capacita para toda boa obra. E tendo isso em mente, nós precisamos avaliar como nós estamos vivendo nessa terra, como nós estamos vivendo a nossa vida. Será que estamos tornando o nosso chamado eficiente? Pensando dessa forma, essa semana lembrava-me do chamado do apóstolo Paulo. Que chamado eficiente, né, irmãos? Queria ler com os irmãos lá em Atos, capítulo 9. Amém? A palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele pela estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Irmãos, hoje eu queria falar sobre isso conosco, sobre o nosso chamado e como o nosso chamado é eficiente. E como nós devemos olhar para a nossa vida para ver os pontos que nós temos errado e nós estamos tornando o nosso chamado, por causa da nossa pecaminosidade e por causa do nosso não conhecimento das Escrituras, nós temos tornado o nosso chamado ineficiente. Nós já vemos que nós temos todas as coisas que precisamos para cumprir um bom papel, sendo um servo fiel do Senhor.
Por exemplo, quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, você vai contratar uma pessoa totalmente habilitada para fazer aquele serviço que você quer. E nós já temos todas essas coisas que nos habilitam para sermos filhos de Deus. Mas muitas vezes temos caído em coisas e temos nos desorientado. E temos vivido uma vida segundo a nossa própria vontade e não segundo a Cristo. Então você poderia me perguntar, como que eu posso, irmão Israel, ter um chamado eficiente? Né? Como que eu posso ser um bom servo de Deus? Porque nós vemos e sabemos que na casa do Senhor há vasos de honra e há vasos de desonra. Como que eu posso ser um vaso de honra? Como é que eu posso trabalhar para o Senhor e ser achado nele eficiente? Como eu posso tornar o meu chamado eficiente? Já que sei, pelas promessas que nós temos na Bíblia, que o nosso chamado ele é eficiente. Nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. O problema é que muitas vezes nós não queremos usar. E nós vemos o chamado que Paulo tinha. A sua vida, o seu chamado, como ele considerava as suas frustrações, as suas decepções, como Paulo considerava as suas perseguições, porque muitas vezes a maneira que nós consideramos as nossas frustrações tem nos paralisado na fé. E a vida da fé, a vida espiritual, é uma vida que quando nós paralisamos, nós estamos retrocedendo. Você não consegue parar na fé, porque se você estiver parado, você já está retrocedendo. E nós precisamos olhar para a nossa vida, para como nós lidamos com as nossas frustrações, para como nós lidamos com as nossas decepções e para como nós lidamos com as perseguições que sofremos na terra. Porque muitas vezes, irmãos, eu e você, nós estamos paralisados porque não sabemos lidar com as nossas frustrações. Muitas vezes nós estamos paralisados na fé, porque nós não sabemos lidar com as nossas decepções. Porque no mundo nós vamos ter frustrações, decepções, e muitas vezes nós paralisamos na fé também, porque não aprendemos a lidar com as perseguições que como cristãos passamos. Mas Paulo nos dá um exemplo muito bom. E é muito bom poder falar sobre a vida de Paulo, né? Ruim seria falar da minha própria vida aqui, né? Talvez podendo ser usado apenas como um mau exemplo, né, Júnior? Mas temos um grande irmão, talvez um dos maiores apóstolos, talvez um dos maiores pregadores, talvez aquele que mais descobriu as riquezas insondáveis que nós temos em Cristo Jesus. Alguém fariseu, alguém que na lei era instruído, segundo o capítulo 7 de Atos, dizem que as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então veja que Saulo ele teve o seu chamado muito novo. E muitas vezes nós que somos jovens, né, nós podemos pensar, nossa, eu ainda sou novo, ainda há tempo para mim. Mas veja, quando Saulo foi pego pelo testemunho tão forte da vida de Estevão, ele ainda era um jovem. E ele considerava a sua vida. Amém? Nascido numa cidade de Tarso, na região da Ásia. Veja, que hoje é a Turquia. E ele, sendo fariseu, estudante da lei, ele era tão zeloso da lei, que aquele zelo da lei, segundo as Escrituras, em Atos capítulo 8, diz que ele perseguia e assolava a igreja de Deus. Essa era a vida de Paulo quando o Senhor o alcançou. Mas, de uma maneira sobrenatural, sendo um perseguidor, e talvez um dos maiores perseguidores da igreja daquela época, o Senhor milagrosamente aparece a ele no caminho de Damasco.
E aqui há algo muito importante, irmãos, que nós precisamos considerar no nosso chamado. E Paulo considerou isso. Existem duas coisas que nós precisamos considerar no nosso chamado. A primeira coisa é que o nosso chamado é um chamado coletivo. Se nós lermos, Paulo ele perseguia os seguidores do caminho. Ele não perseguia Jesus. Mas quando Jesus aparece para ele, o que Jesus diz para ele? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então veja, esse é um segredo para nós tornarmos o nosso chamado eficiente. Nós entendermos que a igreja é o corpo de Cristo. E quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. É isso que Jesus estava falando para Paulo. O primeiro segredo, que o nosso chamado é coletivo. O segundo segredo, o nosso chamado depende dos outros. É tão difícil nós entendermos isso, André, porque a primeira coisa que Jesus falou para Paulo, depois que ele ficou cego com aquela luz brilhante, ele diz: levanta agora, entra na cidade e outro vai te dizer o que tu tem que fazer. Veja, irmão, veja que segredo aqui. Jesus podia falar: levanta, entra na cidade, porque eu vou fazer assim contigo, tal. Mas Jesus queria mostrar algo para Paulo. E se você ver e estudar a vida de Paulo, você vai ver que nos mínimos detalhes nós temos os segredos de um chamado eficiente. Porque os mistérios de Cristo não são delegados a uma pessoa só. Pelo contrário, eles são delegados aos irmãos. O Senhor é muito grande. As riquezas de Cristo, elas são muito grandes. Por isso que quando um irmão apenas encabeça um grupo de irmãos, geralmente você vai ver heresias e coisas estranhas. E na igreja não tem lugar para isso, irmão. Não tem lugar para heresias e coisas estranhas. Mas, como diz no direito, quando tem um vício de origem, quando algo já começa errado, você nunca vai fazer o seu chamamento ser um chamado eficaz. Porque as coisas começam errado. E o que começa errado não tem como se terminar certo. Nós precisamos, o nosso Deus é um Deus que conserta o errado. E dali em diante ele começa a usar as pessoas. Veja, irmão, o nosso Deus é um Deus santo, puro e verdadeiro. Então nós precisamos consertar os conceitos que nós temos de igreja, de fé cristã, de chamado individual. Porque muitas vezes, tenho tantas pessoas que conversam comigo: o Senhor me chamou para fazer isso, o Senhor me mandou fazer aquilo. E você vê que o fim dessas coisas é uma tormenta, é uma angústia, não é uma paz de espírito. E muitas vezes por falsas doutrinas, por falsas verdades, as pessoas colocam essas coisas e essas culpas nas perseguições. Estou sofrendo perseguição. Não, irmão. Muitas vezes nós não estamos sofrendo perseguição. Nós estamos sofrendo porque nós começamos errado, porque nós não entendemos. E nós precisamos entender o Senhor Jesus. E esse é um mistério que o Senhor quer entregar para nós. Você nunca vai receber algo do Senhor para ti mesmo. Sempre o que nós recebemos do Senhor é para o outro. Por isso, se você continuar no capítulo 9, você vai ver que aqui tem um personagem bíblico que aparece uma vez só. O Senhor apareceu a ele e disse: Ananias, vai, entra na cidade, na rua tal, lá vai ter um homem. E Ananias até questiona o Senhor: mas Senhor, ele é um perseguidor? Não, para mim, ele é um vaso escolhido. E Ananias obedece o Senhor. E ele vai lá ter com Paulo. Veja, irmão. Veja a importância de nós estarmos juntos. Veja a importância de nós estarmos obedecendo o Senhor. Talvez se Paulo falasse assim: bom, eu vi Jesus, escutei a voz dele, vou ficar cego o resto da vida, não quero mais saber de ninguém. Como muitos irmãos usam uma palavra fora do contexto: quando o Senhor veio a mim, não consultei carne nem sangue. Não é isso que o Senhor, não é isso que a palavra quer dizer, irmão. A palavra de Deus nos torna dependente dos irmãos. É isso que a palavra de Deus nos ensina.
E é isso que nós precisamos entender. Porque hoje nós temos tantos ministérios. O Senhor me deu um ministério. Nossa, irmão, que ministério? Se o seu ministério não está inserido no ministério da igreja, é seu mesmo, não é do Senhor. Porque o Senhor não volta atrás na sua palavra. E hoje, segundo Efésios capítulo 3, o Senhor se apresenta ao mundo através da igreja. As insondáveis riquezas de Cristo serão conhecidas pela igreja. Por isso, quando um processo penal ele tem um vício de origem, se você pegar um bom advogado, ele perdeu esse processo. Não é, Patrick? Não tem como. Tem uma brecha aqui. Está errado. Começou errado, vai finalizar errado. E nós precisamos, então, revisar o nosso processo de conversão. Veja, para nós vermos, então, aonde é que nós erramos. E sabe, irmãos, uma das coisas que tem assolado tanto a igreja é um espírito de individualismo que parece, sobre os irmãos. Nós queremos fazer as coisas e não pensamos nos irmãos, não tomamos conselho e fazemos coisas e estamos trazendo fardos e sobrefardos para cima de nós. E às vezes nós estamos levando um fardo tão grande e o Senhor diz, mas o meu fardo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quando nós nos apartamos da simplicidade, nos apartamos de Cristo, nós não conseguimos entender o nosso chamado, que é um chamado coletivo. É um chamado difícil. É difícil, mas é a verdade. E a palavra diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E essa verdade precisa nos libertar. Que a igreja realmente é o corpo de Cristo. A igreja são os pés de Deus na terra. A presença de Deus na terra, ela é manifestada pelos irmãos. Você entende isso? Quando um irmão ele está cheio do Espírito Santo, ele fala com você, irmão, ele está sendo usado por Deus para falar com você. Então, o Senhor tem se manifestado no seu povo e tem falado conosco, mas nós queremos andar sozinhos. Nós queremos os nossos próprios interesses. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em questão é como que nós temos respondido ao nosso chamado. Como que nós temos respondido ao nosso chamado? Paulo, no capítulo 1, verso 4, capítulo 3, verso 4 de Filipenses, ele diz, bem poderia eu confiar também na minha carne. Ele poderia. Se qualquer outro pensa que pode confiar, muito mais eu ainda, ele diz. Por quê? Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo de reis. Isso quer dizer, uma tribo rica. Paulo, ele herdou a cidadania romana do seu pai. Isso não era uma coisa que qualquer um podia, tanto que quando o soldado mandou prender ele, ele disse que era cidadão romano, o que aconteceu? No capítulo 22 de Atos, o soldado se assustou, opa, como assim tu é cidadão romano? Paulo não era qualquer pessoa, assim como nós, meu iPad está dando adeus, mas serviu bastante já. Assim como nós, também podemos pensar que nós não somos qualquer pessoa. Nossa, eu não. Eu sou isso. E ele diz, eu poderia muito mais me considerar, porque sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Eu sou um judeu puro, nobre. Eu falo a língua hebraica antiga, instruído na lei, porque ele diz na lei, fariseu. E olha como Paulo era jovem, irmãos. Um irmão com um QI tão elevado. Um irmão tão preparado para ser um grande fariseu da época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre que Israel teve até hoje. E ele era um discípulo de Gamaliel. E talvez os judeus ortodoxos, eles possam pensar, nossa, que desperdício. Paulo se tornou um discípulo de Jesus. Que desperdício para o mundo.
mas para Deus, uma joia, uma pedra preciosa. Lembrei-me do testemunho do Watmani, do irmão Watmani, quando ele encontrou um professor dele, que dava aula a ele. O professor olhou para ele e disse: nossa, o que você se tornou? Ele falou: não, eu me tornei um irmão, me tornei um pastor. Ele: nossa, que desperdício. Como alguém com QI tão elevado vai se tornar um pastor? Mas ele não entende, o mundo nunca vai entender a igreja. Que nada no mundo é comparável com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo continua dizendo: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo. Mas, se você continuar lendo, ele vai dizer, Filipenses capítulo 3, verso 7 agora: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa, veja, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas e as considero como refúgio para guardar ou para ganhar a Cristo. Esse é Paulo. Ele considerou tudo isso, tudo que ele tinha, como refúgio. E não que nós precisamos separar a nossa vida secular da nossa vida espiritual. Mas como está a sua consideração? Você entende, irmão? Como é que está a nossa consideração? O que nós temos priorizado? Será que nós estamos aprendendo a viver com as nossas debilidades, com as nossas frustrações? Pelo zelo que ele tinha pela igreja, ele se tornou um perseguidor da igreja. Mas agora, ele diz: considerei tudo isso como perda, para ganhar a sublimidade de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas. Nossa, Paulo perdeu todas essas coisas. Nós às vezes perdemos algumas coisas, nós ficamos tão terrivelmente abalados. Se alguém nos engana, nós já ficamos fora de si. Paulo, ele perdeu todas essas coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque Paulo, ele sabia lidar com a sua carne. Ele sabia quem ele era, mas ele sabia em quem ele estava. Por isso você vê que Paulo ficou tanto tempo na igreja de Éfeso, anunciando os mistérios, as riquezas insondáveis de Cristo. E ele ficou tanto tempo. Escreveu uma carta, aliás, o irmão, que para muitos judeus foi um desperdício, escreveu 13 cartas de todas as Escrituras. Foi tão usado pelo Senhor. Por quê? Porque ele considerou tudo que ele era antes de Cristo como perda, para ganhar a sublimidade de Cristo. O segundo ponto é que Paulo, ele sabia lidar com as suas frustrações, irmão. Ele diz que um espinho na carne lhe foi dado. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era porque ele era um terrível perseguidor da igreja, lembrava dos martírios dos irmãos, e isso trazia para ele uma grande tristeza. Outros dizem que era uma doença na carne, uma doença nos olhos, como está lá em Gálatas, e eu realmente acredito que era uma doença nos olhos, particularmente eu. Em 2 Coríntios capítulo 12, 7, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações com que me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E o que o Senhor falou para Paulo? Então ele me disse: a minha graça te basta. Ó, sermão. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei-me nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Veja, irmãos, às vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor, ai do Senhor se o Senhor não nos atender. Senhor, eu preciso conquistar algo, Senhor. Parece que as portas estão fechadas para mim. O Senhor, abre a porta disso aqui para mim, Senhor. Esse negócio eu preciso fazer, Senhor. Preciso dar uma reviravolta na minha vida. E se o Senhor falasse para nós: ó, Patrick, a minha graça te basta. Como é que você ia lidar com essa frustração, irmão? Se realmente nós não entendemos o nosso chamado, nós vamos virar irmãos frustrados. E veja, eu vou mais além. Por isso você vê tantos irmãos com problemas psicológicos. Por isso você vê tantos irmãos com problemas psicossomáticos. Por isso você vê pastores e até mesmo mestres nas Escrituras tomando pilhas de remédio para poder sobreviver, porque a vida deles está um caos, porque eles não conseguem lidar com as frustrações. E como nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com as nossas frustrações, porque a única coisa que nós somos merecedores é do fogo do inferno. Quando você vê aquela música linda que diz: Senhor, devolve de volta o que é meu. Se Ele devolver, nós estamos terrivelmente perdidos. Ele não quer isso para nós. Ele não quer nos dar o que é nosso. Ele quer nos dar o que Ele tem. E o que Deus tem, Jaime? Ele tem o seu Filho Jesus Cristo, que é o melhor e maior tesouro dessa terra. Por isso, quem tem a verdadeira revelação do que é o chamamento de Deus, quem tem a verdadeira revelação da onde ele foi colocado e de onde ele foi tirado, as frustrações desse mundo não vão nos abalar. Por isso que as frustrações de Paulo não abalavam Paulo. Ele entendeu que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas. E ele recebeu de pronto: a minha graça te basta. Amém. Recebeu com alegria a palavra do Senhor. E ele continua no capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Nossa, é difícil de entender isso, né, Júnior? Nas injúrias e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Esse é Paulo. Ele está querendo dizer que muitas vezes o não de Deus, aliás, sempre o não de Deus é bênção para a nossa vida. E na vida espiritual, geralmente nós ganhamos muito mais não do que sim. É igual a criança quando ela está aprendendo a fazer alguma coisa. A criança, a primeira palavra que ela aprende é não. Não, não, não. E nós não queremos o não, nós queremos o sim. E quando nós que estamos acostumados a receber a doutrina da prosperidade nos nossos corações, encobertamente, sorrateiramente, quando nós recebemos o não de Deus, irmã Raquel, nós ficamos deprimidos. Deus não me ama mais. Por que o Senhor não abre essa porta? O que eu estou fazendo? Geralmente eu recebo uma ligação e a pessoa me diz: não sei o porquê, nada dá certo. Parece que tem alguma coisa trancando. E às vezes eu tenho que dizer: é Deus que está trancando, irmão. Porque uma coisa é o diabo nós vamos lá, expulsamos, ele sai em nome de Jesus. Mas agora, quando Deus está trancando o teu caminho, está aqui, ó. O que você vai fazer contra a mão governamental de Deus? E eu perguntei para mim mesmo essa semana: como que eu tenho lidado com as minhas frustrações? Eu queria tanto comprar uma casa, fazer um jardim bonito.
Mas o senhor não tem uma casa? O senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça? E ele não reclamava, porque ele tinha certeza da sua obra que ele tinha que fazer. Como é que está a sua vida? Como é que está o teu chamado? Você tem certeza ou você está naquela corda bamba? Não sei. Às vezes eu acho que eu sou crente, às vezes eu acho que eu não sou. Nós precisamos rever, irmão. Sabe, como um advogado, ele revisa um processo que tem furos, que tem vícios. Nós precisamos rever a nossa vida e reparar as arestas e mudar o nosso entendimento para que nós possamos aprender a conviver com as nossas frustrações. E vamos além das frustrações, nós temos as decepções. Paulo, ele foi um irmão que se decepcionou muito. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz assim: está ciente que todos da Ásia me abandonaram? Veja, irmão, ele deu a vida por essa região. Ele esteve com os irmãos só em Efésios quantos anos? Pregando de dia e de noite, de dia e de noite, horas e horas por dia. E ele diz: todos da Ásia me abandonaram. E ele cita 2 nomes ainda. Entre eles estão Figelo e Hermogênes. Talvez seriam irmãos que Timóteo nem acreditaria que iria abandonar Paulo. Esses, às vezes, nos abandonam, Júnior. Você está pronto para ser abandonado, Jaime? Paulo foi abandonado. Amém? E ele continua dizendo no capítulo 4 de 2 Timóteo, quero ler com os irmãos também, verso 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônia. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, trago, porque ele é útil ao ministério. Quanto a Tíquio, mandei a Efésio. Quanto vires, traze a minha capa que deixei. Introde na casa de Carpo bem os livros, especialmente os pergaminhos. E ele continua dizendo, irmãos, isso é muito importante, são textos que às vezes a gente passa depressa e não presta atenção. Alexandre, ele diz o nome, se existisse CPF lá, ele ia dizer CPF, número tal, CEP da rua tal, 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 mora na rua tal, bloco tal, casa tal. Porque ele diz assim, ó, Alexandre, o que era Alexandre? O latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Veja, irmão, esse é o apóstolo, que aprendeu a lidar com as decepções. Muitas vezes, um irmão nos decepciona, e não desqualifique aqui que aqui é só ímpio, não, irmão. Às vezes os irmãos nos decepcionam. Você está pronto? Ou preparado para se decepcionar com um irmão? Muitos irmãos, quando se decepcionam com outros irmãos, abandonam a fé. Mas Paulo não fez assim. Paulo, mesmo se decepcionando, mesmo aqueles que por quem ele deu a vida, todos abandonando ele ainda está firme com o Senhor Jesus. Porque, como diz lá em Hebreus, todos podem nos abandonar, mas o Senhor diz: eu nunca te abandonarei. Esse é o Senhor. Ele nunca vai nos abandonar. Então veja, irmãos, se nós olharmos num prisma fora da realidade cristã, você vai olhar para o ministério de Paulo, o maior dos apóstolos, ou um dos maiores apóstolos, o maior intérprete, um dos maiores mestres. E se você olhar num âmbito fora da fé cristã, você vai dizer: nossa, mas Paulo, coitado, morreu miserável, porque tinha uma capa e os pergaminhos. Ele vai dizer: traga a minha capa e os meus pergaminhos. Porque, provavelmente, de um homem rico, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, da tribo de reis, ele no final da vida tinha só uma capa
e os seus pergaminhos. E era o tesouro dele isso, uma capa e os livros dele. Mas ele nunca abandonou o Senhor. Mas talvez, se nós olharmos com os olhos que foram fabricados pela religião da nossa época, talvez um religioso olhe para Paulo e diz: tadinho, o ministério dele não aflorou, né? Porque ele pregou o evangelho a vida toda e no final vai morrer sozinho. Não tinha nenhum irmãozinho com ele, irmão. Veja o milagre de nós estarmos nos reunindo com a verdade no número de irmãos que nós estamos reunindo. Paulo, na época dele, já estava sozinho. Você vai escolher o quê? A verdade ou negociar as coisas com o Senhor? Por isso, veja bem como nós precisamos priorizar a Deus, priorizar a Cristo. Porque se nós olharmos com essa ótica para Paulo ele não tinha uma igreja com 1000 membros. Não, irmão. Pelo contrário. 50? Não. Segundo ele citou aqui, acho que tinha 3 com ele só. E ele viveu a sua vida por amor de Cristo. Mas Cristo, ele não vê como nós, irmãos. Cristo, ele não vê a aparência. Ele vê o nosso coração. Quando Paulo está fazendo a sua defesa em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer dos falsos apóstolos, ele começa a dizer que ele teve naufrágios. Então nós entramos agora no âmbito das perseguições. Vamos ler lá, 2 Coríntios capítulo 11, verso 16 em diante. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Tolerais quem vos escraviza. Nossa, que realidade hoje, né? Quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte e quem os esbofeteie no rosto. Ingloriosamente, confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Sabe o que é isso? Porque quando recebia 40, a pessoa morria. Então, 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quase morte. É você deixar uma pessoa, como diz o jargão popular, hoje, numa trouxa ali. Porque mais uma chibatada ele morria. Então, a sentença dele era quase morte. Era 40 menos uma. 3 vezes fui fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigo entre os judeus, entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, jejum muitas vezes, em frio
e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Veja o coração de Paulo. Veja como Paulo lidava com as perseguições. E veja que você nem passa por perseguição, nem eu, né? Às vezes nós gritamos como um apóstolo desse dos dias: eu estou sendo perseguido. Que perseguição. Olhe para a vida de um apóstolo, talvez uma das pessoas dessa terra que foi mais parecida com o Senhor Jesus. Ele passando por tudo isso, mas o que consumia o coração dele, o que era? A preocupação com os irmãos. Isso, irmão, é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Porque quando Cristo está sendo formado em nós, a gente não vai ficar mais preocupado o que vai ser da nossa vida, o que nós vamos ter, o que nós vamos deixar de ter. Mas a maior preocupação, o que mais nos consome, é a preocupação com os irmãos. Por isso, Paulo trabalhava mais do que todos vós, ele fala. Construía a tenda com as próprias mãos. E todos que andavam com ele eram sustentados por ele. Veja a inversão de valores. Paulo ele sustentava os irmãos. Às vezes recebia donativos e ofertas, porque digno é o obreiro do seu salário, como ele diz. Mas ele, como ele tinha tanta certeza do chamamento dele, o chamado dele era tão eficaz na vida dele, que ele resolveu muitas vezes trabalhar com as próprias mãos para sustentar aqueles que estavam perto dele, para que ninguém entre eles tivesse falta. Esse é o caráter de Paulo, e esse é o caráter de Cristo. Por isso que Paulo diz: por acaso, irmãos, a minha coroa e galardão não sois vós? Qual era a alegria de Paulo? Ouro, prata, pedras preciosas, uma coroa bem adornada, bem grande, um grande palácio? Não, ele diz: não, minha não, a minha coroa sois vós. Porque quando Cristo transforma o nosso coração, e quando nós podemos dizer, como Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aí você pensa: nossa, como isso está longe de mim? Não está, irmão. Está perto de ti. Isso encosta em ti todo dia. O problema é que você precisa revisar o processo e descobrir onde estão os vícios dele e mudar as arestas, reparar as arestas. Isso está perto de nós. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus está perto de ti. Ela está encostando em nós. Ela está diariamente conosco. Nós estamos semanas após semanas escutando a palavra de Deus. E nós precisamos então responder na altura esse tão grandioso chamamento que nós temos para a nossa vida. É muito grande, é espetacular, é sobrenatural, alimenta gerações. E quando nós respondemos esse chamamento, nós entramos na escola de Cristo. Então nós pregamos com o nosso exemplo, nós pregamos com a nossa vida. Assim como a vida de Estevão impactou um jovem chamado Saulo, a nossa vida impactará as pessoas perto de nós. Quando nós aprendermos e sabermos a grandiosidade do nosso chamamento. Amém, irmãos? Quando entendermos o nosso chamado e considerarmos as coisas certas, aprendermos a lidar com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com as perseguições, conseguiremos, irmãos, tornar o nosso chamado eficaz. Aí, nós poderemos dizer, igual Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas, capítulo 2, verso 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, porque estou crucificado com Cristo. Logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo
se entregou por mim. O que ele falou em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, irmãos, eu já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida já é chegada. O que ele diz? Verso 7. Combati um bom combate. Nossa, que certeza, né? Imagine você no final da sua vida poder falar igual Paulo. Combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa de justiça está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Esse é o nosso chamado. Esse é o exemplo que nós temos na vida de Paulo. E esse é o exemplo que nós precisamos dar para as pessoas que estão perto de nós, para os nossos filhos. O poder do exemplo é o poder de Deus, irmão. Você vê que o Senhor ganhou todos os discípulos com o exemplo. Veja o poder do exemplo de Estevão. Ele ganhou a pessoa com o coração mais duro, um dos maiores perseguidores da igreja, a pessoa que assolava, segundo ele, os irmãos, por zelo. E o exemplo daquele mártir, o primeiro mártir, contagiou aquele irmão. E o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que o Senhor possa, irmão, realmente esclarecer o nosso coração, nós não nos frustrarmos com as decepções, nós aprendermos a lidar com as nossas frustrações. Irmão, se a coisa não dá certo, lembre-se que o Senhor sempre nos dá aquilo que nós precisamos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós ficamos brigando, não dá certo aquilo. Está cooperando, irmão. Lembre-se que as coisas cooperam para nós. Nossa, eu estudei tanto, eu queria ser um juiz, um promotor. Você não foi? Não, mas hoje você está aqui. Talvez se você fosse um juiz, um promotor, e você estaria condenado à eternidade ao fogo do inferno. Então nisso você precisa enxergar o amor de Deus. O Senhor nos deu até agora exatamente aquilo que nós precisamos. E quando o Senhor fecha uma porta, é porque esse caminho aparentemente para nós pode parecer um caminho bom, mas é um caminho de morte, irmão. O Senhor, Ele tem as rédeas das coisas na sua mão. E nós somos seus filhos. Nós somos a sua poesia. Que dificuldade eu estou passando, irmão? Aprenda, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Aprenda que o Senhor tem trabalhado com o seu povo, que nós somos o seu povo. E se alguém nos decepcionar, se alguém nos abandonar, vamos lembrar do exemplo do Senhor Jesus, que foi abandonado por todos também. Ficou alguns também com ele. As mulheres, João, por perto dele. Onde é que estão os teus discípulos? Paulo diz: todos me abandonaram. Até esses que eu pensaria que não me abandonariam, esses me abandonaram. Mas ele continuou firme, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia da grandeza do que é conhecer a Cristo. E ele considerou tudo como esterco, como excremento humano, para ganhar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Realmente, Cristo é o tesouro mais precioso que nós vamos conseguir reconhecer e conhecer nessa terra. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.